Ora, por que define o orçamento secreto? Ninguém pode saber quem é o deputado que recebeu. Ninguém pode saber o que ele fez. O orçamento secreto, criado pelo governo de Jair Bolsonaro e revelado pelo Estadão, foi alvo de duras críticas de Lula ao longo de toda a campanha eleitoral de 2022. Por que o presidente da Câmara não publica? Por que os deputados não publicam? Se é secreto, tem safadeza. Mas, nos primeiros 7 meses deste ano, o petista pagou emendas do orçamento secreto deixadas pelo ex-presidente e fez a liberação recorde de recursos das chamadas emendas PIX. A liberação de emendas parlamentares é uma ferramenta muito utilizada pelos governos para conquistar apoio entre deputados e senadores. Isso faz parte do jogo político. O problema surge quando não há transparência na liberação dessas verbas. Foi o que aconteceu com o orçamento secreto e que se repete agora com as emendas PIX. O esquema montado pelo governo de Jair Bolsonaro consistiu no uso das emendas de relator geral, as chamadas RP9, para conquistar apoio de políticos do Centrão no Congresso Nacional, como por meio da destinação das verbas para a compra de tratores e equipamentos agrícolas superfaturados, o chamado tratoraço, ou para a pavimentação de ruas e estradas dos redutos eleitorais dos parlamentares. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou essa prática como inconstitucional. Por 6 votos a 5, os ministros reconheceram a falta de transparência na forma como a destinação dos recursos era feita. Durante a campanha eleitoral, Lula teceu duras críticas ao orçamento secreto de Bolsonaro, tanto no palanque quanto fora dele. O então candidato petista chegou a dizer nas redes sociais que o mecanismo era a excrescência da política brasileira. Mesmo com todo esse discurso, Lula ainda decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto que foram negociadas por Bolsonaro e que estavam penduradas, mesmo após o STF ter declarado o esquema inconstitucional. De um lado, o orçamento secreto e do outro, as emendas PIX, que também carecem de transparência, pois driblam os órgãos de controle e não são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Esse tipo de recurso é indicado por deputados e senadores, enviados aos estados e municípios e já caem direto nas contas das prefeituras e dos governos. Às vésperas da votação da PEC da reforma tributária pela Câmara, Lula liberou o pagamento de 5,3 bilhões de reais em emendas PIX aos parlamentares. Foi a maior liberação de emendas em um único dia do ano, o que garantiu a aprovação da proposta por 375 votos a favor e 113 contra. Segundo dados do Siga Brasil, o portal do Senado Federal, desde o início do Lula 3, o Planalto já empenhou, ou seja, já liberou, 16,3 bilhões de reais em recursos indicados por parlamentares. Desse total, 4,4 bilhões já foram pagos. Além disso, o governo também pagou outros 6,6 bilhões de recursos empenhados em anos anteriores, totalizando 11 bilhões de reais já pagos. As maiores liberações foram feitas em dias decisivos no Congresso, numa tentativa de evitar novas derrotas junto ao Legislativo, como aconteceu nas votações do projeto de lei das fake news e do marco legal do saneamento básico. Em 23 de maio, dia em que a Câmara votou o texto base do novo arcabouço fiscal, o governo liberou mais de 1 bilhão de reais em emendas para pagamento. Após o desembolso, Lula conseguiu a sua primeira vitória no Congresso. 7 dias depois, outros 1,7 bilhão de reais em emendas foram liberadas pelo governo, às vésperas da votação da medida provisória dos ministérios. O governo corria o risco de ver a MP sendo rejeitada pela Câmara, mas após negociações e a liberação do dinheiro, os deputados aprovaram a medida por 337 votos favoráveis e 125 contrários. Emendas parlamentares, orçamento secreto, emendas PIX, é muita coisa, né? Mas fica tranquilo porque no site do Estadão você encontra mais reportagens sobre o assunto, atualizações e a repercussão no mundo político e econômico. E se ainda restou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente te responde. O Estadão Explica fica por aqui e até a próxima.